pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão no módulo Conceito Básicos de Rede. Nós vamos falar agora a respeito de um modelo chamado TCP/IP. Acompanhe conosco. O modelo TCP, tá, é um dos modelos de referência mais conhecidos que existem hoje em dia e que normalmente é utilizado hoje em dia, tá? Que é o Transmission Control Protocol Internet Protocol, tá? /IP. O modelo TCP foi projetado em 4 camadas. Ele veio descendente do modelo OSI, que é um modelo de referência que todo mundo já utilizou ou estuda hoje, tá bom? Então, ele possui as seguintes camadas. Temos a camada de aplicação, certo? Que é a camada do modelo TCP responsável por efetuar a interface entre aplicações e protocolos de rede. Tá? Essa camada comunica diretamente com a camada de transporte por um sistema de portas onde cada protocolo é associado sempre a uma porta, como por exemplo SMTP, que é o envio de e-mail, né? Comunica na porta 25. Temos a camada de transporte, que é a 4ª camada, que é o modelo TCP/IP responsável por efetuar a divisão de dados em pacotes de forma a serem transmitidos pela rede, beleza? Temos aí a camada de rede, tá? Que é a 3ª camada desse modelo. Então, é responsável por efetuar o endereçamento dos pacotes da camada de transporte de forma a chegarem ao destino, ok? Temos também aí a camada de ligação e a camada física, que elas podem ser entendidas como uma só camada, tá? Mas a camada de ligação, ela é responsável por receber os pacotes ou os datagramas e da camada de rede e transportá-los pelos enquadros, ok? E a camada física é responsável por converter os sinais de quadros da camada de ligação em sinais compatíveis com o meio de transmissão. Ou seja, a camada física, ela pega as informações da camada anterior, transforma, por exemplo, se for fibra ótica, ela vai transformar essa informação para fibra ótica, para luz. Ou para feixes de luz, né? Se ela for uma placa física, placa de rede normal, ela vai transformar essa informação naquele modelo de placa. Ok, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês agora como funciona essa comunicação de uma forma bem ilustrada. Vejam só. Guerreiros da Informação. Pela primeira vez na história, máquinas e pessoas estão trabalhando juntas, realizando um sonho. Uma força única e sem barreiras geográficas, sem preconceitos de raça, cultura ou religião. Uma nova era, onde a comunicação mantém a real união das pessoas. Esta é a base da NET. Basta um único clique para entrar dentro da NET. No exato momento em que clicamos em um link, um conjunto de informações é criado. Essas informações precisam de um veículo próprio para viajarem, o pacote IP. Ele então é preenchido, nomeado e colocado em seu caminho. As informações que não couberam naquele pacote serão então colocadas num outro, assim por diante. O pacote precisa agora ser etiquetado com as informações mais importantes, como o endereço do remetente e destinatário, por exemplo,
assim como numa correspondência. Particularmente, no caso deste pacote enviado através da internet, ele terá uma segunda etiqueta com funções especiais destinadas ao servidor proxy, que veremos mais tarde. O pacote, então, é enviado para a LAN, a área local de trabalho. Nesta área, estão conectados todos os roteadores e computadores locais para a troca de informações via cabo. Entretanto, como numa estrada, por mais controlada que seja, os acidentes também podem acontecer. Por essa estrada, a todo momento trafegam os mais diferentes tipos de veículos, como pacotes da Novell, pacotes IP ou pacotes da Apple, por exemplo. É realmente um tráfego muito intenso. E então o roteador local identifica os pacotes com sua etiqueta e literalmente lê as informações que serão necessárias para tirá-lo da área local de trabalho. O roteador, um símbolo de controle deste mundo digital. Ele é sistemático, implacável, mecânico e muito ocupado. É fácil de ver o porquê. Quando o pacote deixa o roteador em direção à internet, ele precisa ainda passar pelo roteador direcional. Vendo mais de perto, o roteador direcional seleciona os pacotes que serão enviados com maior urgência para a faixa da direita ou a faixa mais rápida da estrada. Antes do pacote chegar em seu destino, ele sai primeiro pela sua placa de rede, sendo então enviado para o próximo nível, neste caso, o proxy. O proxy é utilizado por algumas empresas para saber o que está sendo acessado através da internet pelos seus funcionários. É uma forma de segurança também. Como você pode perceber, os pacotes possuem vários tamanhos, dependendo do seu conteúdo. Como consequência, o proxy abre o pacote e lê todo o seu conteúdo, e dependendo do que encontra, o envia adiante. Constantemente, o proxy encontra endereços não autorizados no conteúdo do pacote. E então, este pacote é sumariamente destruído. Mas isso não é tudo. Os que conseguem passar continuam seu destino. Próxima parada: o firewall. Dentro dele, se tem o controle de todas as portas de entradas e saídas, tanto da intranet quanto da internet. Quando o pacote sai do firewall, ele é colocado novamente na estrada por outro roteador, ou bandwidth. Esse roteador seleciona somente os pacotes que serão enviados para um determinado destino, e eventualmente, alguns são ignorados e destruídos. Os pacotes principais, então, serão finalmente enviados ao mundo da internet.
interconectado de estações de trabalho que aqui, os roteadores e switches estabelecem ligações entre as estações. Não existe nenhuma proteção. É um plano de espaço, um plano de oportunidades, um plano de milhões de coisas trafegando, aguardando a seu destino, como uma correspondência dentro de um avião. Mas por causa desta liberdade, você corre o perigo de eventualmente encontrar com o ping da morte. Normalmente, esses pings trafegam na direção contrária, comportando-se como uma informação anormal, trafegando pela web. As vias pelas quais os pacotes trafegam, assim como cabos marítimos, linhas telefônicas e satélites, nem sempre atingem uma velocidade satisfatória, bem como sua disponibilidade, mesmo porque os meios de transmissão são um tanto restritos. Após os pacotes saírem do mundo virtual, a internet, chegam finalmente ao seu destino, passando por um outro firewall. Dependendo da perspectiva que você vê, o firewall pode ser um grande aliado ou um grande muro, onde suas informações poderão jamais passar. O firewall foi projetado para permitir o acesso somente que respeitarem os critérios do administrador de sistema. Como você pode perceber neste firewall, estão disponíveis somente as portas 25 e 80, onde as mesmas estão abertas somente para atividades profissionais. A porta 25 é utilizada somente para a recepção de e-mails. Já a porta 80 é utilizada somente para os arquivos referentes ao servidor de web. Dentro desta firewall, os pacotes passam um a um, sendo minuciosamente checados, e quaisquer pacotes não autorizados para a entrada também serão destruídos, como o ping, por exemplo. Para os pacotes que tiverem êxito em todo este trajeto, continua ainda a sua jornada para dentro do servidor de web. Hoje em dia, os servidores de web podem facilmente conter uma enorme variedade de informação, desde um mainframe até o conteúdo de uma câmera digital, ou mesmo o computador que está em sua mesa. Com uma procura correta, você pode encontrar desde uma pequena receita de frango até todos os produtos de um shopping, por exemplo. Isto é a base da net. Um a um, os pacotes são recebidos, abertos e descompactados. A informação que você solicitou é então transferida para um aplicativo do servidor de web. Os pacotes esvaziados são recicláveis, prontos para serem usados novamente. Enchidos com a informação que você solicita, etiquetados e mandados de volta para você. Voltando através do firewall, roteadores e todos os caminhos da internet. Através do seu firewall e para dentro da sua placa de rede. Prontos para serem lidos através do seu browser. Como este filme.
Bom, pessoal, então vocês verificaram lá que o trajeto da informação na placa de rede, né? O trajeto dessa informação, né? Na saída da sua infraestrutura para a chegada na infraestrutura do destinatário é aquele esquema que eu falei para vocês no modelo OSI, né? Ela sai pela camada de aplicação, você digitando a informação, vem pela camada física, vai lá para o destinatário, a informação pelo destinatário, ela chega aqui na camada física e sobe sendo interpretada, tá? Ok? Vamos então conhecer os protocolos de comunicação de dados. O que são os protocolos de comunicação de dados? Tá? Os protocolos de comunicação é a linguagem usada pelos dispositivos de uma rede de modo que eles consigam se entender, isto é, trocar informações entre si. Um protocolo é um conjunto de regras que governa a comunicação de dados. Beleza? Então, assim, existem vários tipos de protocolos, como por exemplo o HTTP, o HTTPS, tá? Que é o Hypertext Transfer Protocol. Tá? Ele é usado principalmente para acessar dados da www, né? Dados da internet, enfim. Esse protocolo permite a transferência de dados em forma de texto simples, hipertexto, áudios, vídeos, entre muitas outras. Tá? O HTTPS já é o modo seguro, né? Ele é o Hypertext Transfer Protocol Secure. Beleza? Então, ele necessita de um certificado digital para atestar que aquela comunicação ela é autêntica, tá? Ela é protegida, então seu tráfego ele é criptografado, beleza? Tem aí o protocolo SNMP, temos o protocolo FTP, File Transfer Protocol, tá? Temos o SNMP, ele é o Simple Mail Transfer Protocol, tá? Esse protocolo ele é utilizado para correio eletrônico na internet. Já o FTP, né? A porta no HTTP, HTTPS é 8443, tá? O SNMP é a porta 25, beleza? FTP é a porta 21, tá? Ele pode utilizar duas portas, a 20 e a porta 21, beleza? SMTP, que é o Sample Network Management Protocol, que é um protocolo de gerência de internet, certo? Temos aí o DNS, tá? Que é um protocolo do tipo mais abaixo ali do SMTP, né? Que é o Domain Name Server, e utiliza a porta 53, tá? Esse protocolo ele se aplica por ter uma função de identificar endereços IP e mandar uma tabela com endereços de caminho de algumas redes de internet. O DNS ele é responsável por resolver nomes. Por exemplo, tudo na internet que você vê hoje é um IP, certo? Já imaginou você de repente entrar no Google e você sabe hoje que para entrar no Google basta digitar www.google.com.br, certo? Então, só que por trás disso aí tem um IP, por exemplo, 200.179.31.40. Um exemplo, certo? Você não iria decorar esse monte de IP, tá? O DNS ele serve para isso, beleza? Para traduzir os nomes, os IPs em nomes, beleza? Temos aí o TCP, tá? Que é o Transmission Control Protocol, ou protocolo de controle de transmissão, que a característica desse protocolo é oferecer um serviço confiável entre as aplicações. Vocês viram lá no vídeo que alguns pacotes eles foram perdidos, alguns pacotes foram descartados ou negados, certo? Os pacotes que foram perdidos, o protocolo TCP, ele é responsável por reenviar esse pacote. Ele abre uma comunicação na camada de comunicação, certo? Com o destinatário. Uma vez que ele abre essa comunicação, o protocolo TCP ele é responsável por manter essa conexão segura, aberta, tá? E uma vez que o pacote é enviado, se ele se perder no meio do caminho e ele não chegar a informação de que recebeu esse pacote corretamente, ele envia esse pacote novamente, até que a sua transmissão seja completa. Se caso haja uma perca nessa transmissão, existe um protocolo, parte desse protocolo que se chama o TTL, tá? Que é o Time to Live, o tempo de vida. Então, esse tempo de vida acaba, então a comunicação fecha, porque a outra ponta não está respondendo, tá? Então, o protocolo TCP ele é responsável por manter a comunicação aberta entre quem originou a comunicação e o destinatário, certo? Temos o UDP, que é o User Datagram Protocol, que ele é conhecido pela característica de ser um protocolo
um tanto otimista, ou seja, ele envia dados dos seus pacotes acreditando que eles chegarão sem problemas e sem sequência ao destinatário. E em sequência ao destinatário, ou seja, ele não se preocupa como o TCP. O UDP ele simplesmente abre a comunicação, envia o pacote e fecha a comunicação. Simples assim. Ele não se preocupa se vai chegar lá ou não. Tá? Isso normalmente acontece quem utiliza, por exemplo, muitas comunicações UDP. As comunicações do tipo videoconferência, certo? Vídeos na internet, transmissão de vídeos, enfim. Uma live, por exemplo, é utilizado o protocolo UDP. Por quê? Porque é mais rápido, certo? Para transmissão de informações, transmissão de dados, certo? Como vídeos. E ele, se você notar algum entrave no vídeo, se você notar algum problema com relação à transmissão, basicamente ele vai fechar a comunicação e ele não se preocupa com os dados se estão sendo trafegados ou não, certo? Temos aí o IP, que é o Internet Protocol, que é o principal protocolo do nível de interredes na arquitetura, tá? TCP/IP, beleza? Então, o IP basicamente ele é uma identificação, certo, na tua estrutura de algum dispositivo. Se você tem uma rede interna, por exemplo, no modem da tua casa, quando tu acessa o teu Wi-Fi, o teu celular ele recebe um IP, ele recebe uma identificação. Então, esse IP é quem identifica esse dispositivo na rede. O ICMP, que é o Internet Control Message Protocol, é um protocolo que tem por objetivo prover mensagens de controle na comunicação entre os nós de um ambiente de rede, TCP, certo? Ele é o famoso ping, ok? Temos aí o ARP, o protocolo ARP, tá? Que é o Address Resolution Protocol, tá? Ele é um protocolo que mapeia o endereço IP no dispositivo de endereço MAC. O MAC é o endereço físico da placa de rede. Tá? Ou seja, o ARP, se você tem alguma noção de rede, se você abrir um CMD e digitar ARP-A no seu CMD, basicamente ele vai mostrar todos os IPs que foram conectados com a tua placa de rede e do lado desse IP vai mostrar o MAC, certo? Que é o endereço físico daquele IP, daquela placa de rede, ok? E tem o RARP, que é o Reverse Resolution Protocol. O que seria isso? É um protocolo que mapeia o endereço MAC ao endereço IP, beleza? Ou seja, ele faz a comunicação reversa, ok? Show de bola, vamos lá. Temos então o endereçamento IP, certo? O endereçamento IP é dividido em duas partes. A primeira identifica a rede a qual o computador está conectado e a segunda identifica o host dentro da rede. Beleza? Por exemplo, temos aí 192.168.1.1. Isso aí é um IP. Beleza? Temos então as classes de endereços. Quais são essas classes? Temos a classe A, a classe B, classe C, classe D e classe E. Tá? Essas 5 classes, elas são utilizadas, na realidade dessas 5 classes, 3 dessas classes são utilizadas para o endereçamento reservado, né, para o endereçamento IP nas redes, tá? Cada classe reserva um número diferente de octetos para o endereçamento de rede. Na classe A, apenas o primeiro octeto identifica a rede. Na classe B, são utilizados 2 primeiros octetos. Já na classe C, temos os 3 primeiros octetos reservados para a rede e apenas o último reservado para a identificação dos hosts dentro dessa rede. O que diferencia uma classe de endereço a outra é o valor do primeiro octeto. Se for um número entre 1 e 126, por exemplo, temos o endereço da classe A. Se for um valor no primeiro octeto por um número entre 128 e 191, então temos o endereço da classe B. E finalmente, caso o primeiro octeto seja o último, seja um número entre 192 ou 192 e 223, teremos o endereço da classe C. Para ilustrar melhor o que eu estou falando aqui para vocês, então vamos ver as seguintes opções, certo? Na classe A, né, basicamente, apenas o primeiro octeto identifica a rede. Se você observar ali, ó, temos a classe A, B, C, D e E. Na classe A temos ali, ó, o primeiro octeto. Por que ela é chamado de octeto? Um IP ele tem 4 octetos, como você pode ver aí, ó, primeiro, segundo, terceiro e 4 octetos. Ou seja, um octeto
São 8 bits, tá? Então temos aí um total de 32 bits, correto? 8 e 8, 16, 16, 16, 32. O primeiro octeto ele é referente à rede, separado para redes, tá? Então nós temos basicamente o valor do octeto ali de 0 a 127, ok? No primeiro octeto apenas. Os demais octetos eles são separados para hosts, então nós podemos ver que temos um número de hosts extremamente maior do que a quantidade de redes, certo? Temos aí a classe B, que são 2 octetos, os 2 primeiros octetos, então você pode notar que é balanceado, né, a quantidade de hosts pela quantidade de redes. E temos a classe C, que é utilizada em muitos lugares hoje, certo? Que utiliza os 3 primeiros octetos, tá bom? Posteriormente, pessoal, a gente pode até mostrar para vocês mais detalhadamente essa questão dos cálculos de comunicação de dados, comunicação de redes, de cálculos de IP, como é que você pode traduzir isso para hexadecimal, para binário, de binário para hexadecimal e assim vai, certo? Para a notação que a gente usa hoje como numeração, beleza? A classe C ela utiliza 3 octetos e 1 octeto para hosts, então temos uma quantidade bem menor de hosts para várias redes disponíveis, tá? E a classe D e a classe E é utilizada para multicast e uso futuro, né? Essas duas classes elas foram separadas única e exclusivamente para um uso para crescimento dessas redes. A gente já sabe que existe, né, o IPv4, né, o protocolo de versão 4, e temos o IPv6, pelo fato de a internet já estar crescendo e hoje temos a Internet of Things, né, a internet das coisas. De fato, a numeração de IPv4 já está acabando, então está se entrando no IPv6, que tem uma infinidade de espaços disponíveis, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Não saia daí. Até a próxima aula.